Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro aqui de volta para dar continuidade ao conteúdo que o professor Vanilson já começou sobre herança e polimorfismo. Nessa aula a gente vai relembrar alguns conceitos, os conceitos mais básicos que o professor Vanilson já mencionou e a gente vai falar alguns detalhes a mais sobre herança e polimorfismo em Java. E esses detalhes a gente vai passar utilizando, a gente vai mostrar utilizando o código diretamente de algumas classes, seguindo uma determinada hierarquia. A gente vai seguir um pequeno roteiro nessa aula e espero que vocês entendam bem. Essa aula ela vai ser a base para uma execução de um conjunto de exercícios. Então, a gente tenta disponibilizar esse conteúdo aí para esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir. Ok, relembrando algumas coisas que a gente vai falar por aqui, vocês já sabem o que é herança. O professor Vanilson já mencionou a relação entre duas classes quando uma determinada classe é uma do outro tipo. Então a gente tem exemplos de herança que foram citados em outras aulas e agora a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes do que a gente precisa fazer para forçar o relacionamento correto entre essas classes. A gente vai falar um pouco sobre a palavra reservada super, a gente vai falar sobre o conceito de override ou sobrescrita, a gente vai falar um pouco também sobre ligações dinâmicas ou dynamic binding, e lá no final a gente vai revisitar a definição do método equals, que a gente já tinha visto em aulas anteriores. É bom observar que o relacionamento entre classes de herança é sempre uma extensão. Então, se você anda neste sentido subindo, a gente está generalizando, ou seja, eu estou falando de um animal genérico. Se eu estou andando neste sentido, eu estou especificando, eu estou entrando em mais detalhes. Então, um animal que é selvagem, que é um tigre, tem características mais específicas do que um animal genérico, que pode ser qualquer outro tipo de animal. Todo homem é mortal. Se Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Significa que Sócrates, sendo uma extensão de homem, e homem sendo uma extensão de mortal, automaticamente Sócrates também é um mortal, considerando a hierarquia de classes. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre um exemplo do sistema bancário, voltando ao nosso sistema bancário. A gente vai utilizar o exemplo da classe conta, que a gente já falou em outras aulas, e vai estender essa classe conta utilizando o conceito de uma poupança e de uma conta especial. Uma poupança não é nada mais do que uma conta que permite a rentabilidade de juros, e uma conta corrente não teria, por exemplo, os juros mensais a serem creditados na poupança. A poupança ela tem um valor adicionado mensalmente se você deixar o dinheiro parado. Já a conta especial ela tem uma característica específica de ter um limite de tal forma que você possa executar um débito além do seu saldo. Ou seja, se você tem zero de saldo, mas você tem algum limite, o banco ele lhe emprestaria esse dinheiro para você utilizar ele a título de juros. Então, a gente vai definir um relacionamento entre essas classes, tá? O relacionamento entre essas classes vai mostrar aqui a classe conta como sendo a superclasse. A classe conta, como a gente lembra, tem dois atributos, um número e um saldo. E a gente vai estender em duas outras classes, a classe poupança e a classe conta especial. A classe poupança vai ter um método a mais, vai ser o método render juros. A classe conta especial vai ter um atributo a mais, que é o atributo limite, que define qual limite a conta vai ter, e vai sobrescrever, vai reimplementar o comportamento do método debitar. A gente também vai implementar um repositório de contas, que vai manter um conjunto de instâncias do tipo conta e vai manter instâncias do tipo contas genéricas, ou seja, o repositório ele pode tanto armazenar poupanças como contas especiais, certo? Para a gente seguir um pequeno roteiro, a gente vai lembrar o comportamento da classe poupança, e esse comportamento da classe poupança, como eu tinha falado, ele tem um método a mais chamado de render juros. O comportamento da classe conta especial, ele tem um atributo a mais, que é o atributo limite, que vai alterar a forma como o débito é feito numa determinada conta especial. Se a gente pensar no relacionamento de conjuntos e subconjuntos, como o próprio professor Vanilson já tinha explicado em vídeos anteriores, a gente tem todos esses objetos são do tipo conta.
seja ele uma poupança, seja ele uma conta especial ou seja ele uma conta simples, uma conta corrente padrão. Todos são do tipo conta. É importante lembrar que uma poupança também é uma conta especial também é uma conta. Beleza? O nosso roteiro a ser seguido, eu vou começar a alternar entre o Eclipse e mostrar um pouco de código, e a gente vai fazer um conjunto de passos mostrando o código executando, tirando alguma possível dúvida que venha a surgir. Primeiramente, a gente vai começar a fazer a especificação da classe poupança. Então, eu vou chavear aqui rapidamente para o Eclipse. E aqui a gente vê, eu deixei separada as telas com a especificação. Para a gente lembrar da especificação, eu tenho aqui a classe conta. A classe conta tem um número e um saldo. Observem que esse saldo aqui está amarelinho, diferente desse carinha vermelhinho do número. O número é privado, mas o saldo está com um modificador de visibilidade protected. Então ele vai ter uma característica um pouquinho diferente quando a gente está no relacionamento de hierarquia entre classes, de herança, certo? Para o atributo número eu tenho get número e get saldo para o atributo saldo. Para alterar o atributo saldo, eu tenho os métodos creditar e debitar. Observem que o método setSaldo e setNúmeros estão privados de propósito. Para a classe poupança, eu tenho somente o método render juros a mais, eu não tenho nenhum atributo a mais. Para a classe conta especial, eu tenho o limite e o método debitar vai ser um pouquinho diferente. Além disso, eu tenho o método calcular juros, só que esse calcular juros da conta especial debita o quanto você está devendo. Então, você está devendo ao banco, o banco está com saldo negativo e ele vai lhe cobrar um determinado juros. Mais para frente a gente vai adicionar métodos a esse repositório de contas, da forma que eu consiga adicionar, remover uma conta ou listar um conjunto de contas aí diferentes de acordo com um determinado filtro, certo? Então, voltando aqui para o nosso código e lembrando da especificação da classe conta, a classe conta ela tem dois atributos e tem um construtor. Observem atentamente que esse construtor da classe conta tem dois atributos, dois parâmetros. Recebe um número e inicializa o número, recebe o saldo e inicializa o saldo. Os métodos setters que estão aqui, setNúmero, verifica se o número é diferente de nulo, se não, pode levantar uma possível exceção, a gente não falou de exceções ainda, então abstraindo desse pequeno detalhe. E o método setSaldo é invocado aqui, vejam que os dois são privados, verificando se o saldo é maior que zero, para que uma conta não seja inicializada com um saldo negativo, maior ou igual que zero, tá? E observem que essa classe conta não tem um construtor sem parâmetros. Ou seja, eu não tenho como fazer new conta sem passar nenhum parâmetro, porque eu não tenho a definição de um construtor default, um construtor padrão, certo? Isso vai implicar diretamente na implementação da classe poupança. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o equals, mas vamos deixar esse detalhe para mais tarde, certo? Vamos para a implementação da classe poupança. Vocês já viram a palavrinha reservada extends, public class poupança extends conta, e observem a palavrinha reservada aqui como primeira linha de código chamada de super, repassando alguns parâmetros para a classe mãe. Qual a função do super aqui? A palavra reservada super acessa diretamente a classe mãe, certo? Então, através da poupança, eu consigo acessar coisas, atributos ou métodos da classe mãe, da superclasse. O que acontece se eu remover esse cara aqui? Vejam que ele traz um erro de compilação. Isso pode até ser estranho se alguém criar a classe poupança, por exemplo, que não tivesse um construtor, automaticamente a classe poupança ia dar um erro de compilação. Por quê? Java, via de regra, adiciona uma chamada, na primeira linha do construtor, adiciona uma chamada vazia ao construtor da classe mãe. Ou seja, Java tenta fazer isso aqui. Se você não escrever nada, se você não coloca nenhuma linha de código aqui, Java tenta escrever super chamando sem parâmetros. Super sem parâmetros tenta invocar o construtor da classe mãe. Por quê? Porque toda vez que você invoca o construtor de uma classe filha, automaticamente você constrói os objetos com os atributos e métodos da classe mãe e depois volta a executar código a partir daqui. Certo? Qual o detalhe? Se no momento que você cria a classe poupança, eu tento invocar o construtor default da classe conta e esse construtor não existe, erro de compilação.
É por isso que a gente se depara com esse erro se eu tento criar um construtor que não chama o construtor adequado da classe mãe. Nesse caso, para chamar o construtor de forma adequada, eu preciso passar dois parâmetros, assim como na classe conta eu tinha definido. O construtor da classe conta aqui tem dois parâmetros, certo? Então, eu estou repassando o número que eu recebi da poupança e inicializando esse cara com saldo zero. O método render juros não faz nada a mais do que chamar o crédito do determinado saldo atual multiplicado por uma determinada taxa. Ou seja, se eu já tenho um determinado saldo de 100 e eu tenho uma taxinha lá de 1%, eu vou pegar esse saldo, multiplicar por 1% e creditar esse valor, certo? Observem que dis.creditar está tentando invocar o método creditar dentro da classe poupança, mas o método creditar não existe aqui. O que é que acontece? Dis.creditar invoca o creditar da classe conta. Porque quando você herda a classe conta, você herda todos os métodos públicos. Importante lembrar, construtores não são herdados. Lembrem bem, construtores não são herdados. Ou seja, se eu defino um construtor na classe filha, ele invoca o construtor da classe mãe, mas não herda o construtor da classe mãe, certo? O construtor, ele pode ser invocado, ele deve ser invocado na primeira linha de código, mas você não herda, tá ok? Nesse caso aqui não faria diferença se eu chamasse super.creditar, já que diz o código estaria dentro da classe poupança, o super.creditar, ele acessa diretamente a instância da superclasse, certo? Ok? Somente para relembrar o nosso roteiro, eu acabei falando já sobre os construtores e o uso da palavra super, e vamos detalhar um pouco mais o uso do modificador de visibilidade protected. O que o protected está fazendo aqui na classe conta? Por que eu defini saldo como protected? No momento que eu coloco esse cara como protected, significa que as classes filhas podem acessar livremente o atributo estando dentro ou fora do pacote da classe mãe. Ou seja, se a classe poupança estivesse fora do pacote, e observem que ambos estão, a classe conta e poupança estão aqui no mesmo pacote, mas se a classe poupança estivesse fora do pacote e o saldo fosse protected, eu consigo acessar ele. Ou seja, da poupança eu conseguiria tranquilamente fazer saldo, recebe, saldo, mais um determinado valor. Por exemplo, mais o saldo vezes a taxa. Isso aqui equivale exatamente a chamar o método creditar, certo? Óbvio que o método creditar pode ter alguma validação. Então, se a gente acessa o método creditar, vejam que ele faz uma validação aqui, tá vendo? Se o valor for maior do que zero, estou dentro da classe conta agora, se o valor for maior do que zero, eu credito. Porque se eu creditar um valor negativo, eu estou fazendo um débito. Então, não faria muito sentido eu creditar um valor negativo, por isso que é essa validação. Nesse caso aqui, acessar o atributo saldo é possível simplesmente porque o saldo está definido como protected, certo? Então, até agora a gente já falou sobre private, modificador de visibilidade que não permite acesso, que diminui a visibilidade do atributo ou método de fora da classe. Protected, que pode ser acessado de fora da classe se houver relacionamento de herança. E public, que pode ser acessado de qualquer lugar, fora da classe, certo? Voltando para o nosso roteirinho, é bom lembrar, o professor Vanisson já comentou nas aulas passadas, nos vídeos passados sobre polimorfismo e casts, e deu um exemplo de como você deve fazer casts. Mas é bom lembrar que casts não convertem tipos, tá? Lembrem muito bem disso, casts não convertem tipos. Casts só adaptam o apontador para o tipo que o objeto está efetivamente apontando. Então, cuidado para não se perder nisso. Eu trouxe aqui um exemplo que a gente pode visualizar. Imaginem duas classes, e aqui eu tenho duas classes com um relacionamento simples de herança, classe mãe, que tem um método mãe, classe filha, que herda de classe mãe e tem um método filha.
Eu crio aqui uma classe de acesso. Uma classe de acesso tem dois métodos, um método teste mãe e um método teste filha. E observem que o tipo do parâmetro classe mãe e classe filha está bem especificado. Qual o detalhe? O uso de castes não converte tipo na passagem de parâmetros. Então lembrem bem disso. Cuidado para não ter um erro de compilação sem saber o que está acontecendo. Então, exemplo. Classe de acesso obj, new classe de acesso, eu estou só criando uma forma de chamar e invocar esses dois métodos. Classe filha, filha object recebe new classe filha. Aqui eu não estou usando polimorfismo, tá? Estou instanciando simplesmente classe filha, objeto do tipo filha recebe new classe filha. Com esse cara daqui, eu consigo chamar objeto.método teste mãe passando um tipo filho. Vejam que esse cara daqui é da classe mãe, esse cara daqui é da classe filha. Mas eu posso passar esse cara como parâmetro porque eu aceito tanto objetos do tipo mãe ou qualquer subclasse dela. Assim como eu consigo chamar tranquilamente obj.método teste filha passando filha object. Porque os tipos estão batendo. Filha object é do tipo classe filha, o tipo do parâmetro é do tipo classe filha. Sem problema. Já quando eu instancio a classe mãe, observem que classe mãe agora, mãe object new, classe filha. E aqui eu estou fazendo uso de polimorfismo. Vejam que esse cara é do subtipo da classe mãe. Quando eu forço o uso de polimorfismo, eu precisaria dizer forçadamente qual é o tipo usando o cast. Então, vê um exemplo. obj.método teste mãe. Lembra, obj é esse cara aqui, ponto método teste mãe. Método teste mãe pode receber um tipo classe mãe. Ora, esse cara aqui é do tipo, foi definido como tipo classe mãe, não tem problema nenhum eu passar ele ou qualquer subtipo dele. Só que no momento que eu chamo objeto.método teste filha, passando mãe object, vejam que mãe object recebeu uma instância de classe filha. Mas na passagem de parâmetros não há verificação estática. A verificação é somente dinâmica. Então eu precisaria forçar um cast aqui. Nesse caso, o cast é obrigatório. Quando o tipo do parâmetro mãe_object é do tipo classe mãe, apesar de ter recebido uma instância de classe filha, esse cara aqui precisa forçar o cast para que mãe_object se comporte como classe filha. E esse cast ele é válido porque eu sei que 2 linhas de código antes, aqui nessa linha de código, eu criei uma instância de classe filha. Se esse objeto não fosse do tipo classe filha, eu teria um class cast exception. Como já foi explicado em outros vídeos, o professor Vanilson explicou muito bem. Então, casts correspondem à substituição dinâmica de tipos e podem gerar exceções. Então, cuidado, tá? Cuidado com exceções do tipo class cast exception. Essa exceção ela deve ser evitada a partir do uso da palavrinha reservada instance of. Instance of testa qual tipo da instância antes de utilizar. Lembrem-se, casts não fazem conversão de tipos. Casts só adaptam aquele seu tipo ao tipo que você precisar, certo? Eles adaptam de acordo com a instância daquele determinado objeto, mas não transforma absolutamente nada. Então, muito cuidado, não há transformação de tipos, é só uma adaptação. Voltando para o nosso roteiro, e a gente relembrando aí de casts e passagem de parâmetros, vamos criar um repositório de contas usando um supertipo e ver o que é que vai acontecer se eu passar subtipos para esse repositório. Vamos aqui no repositório de contas e eu vou passar rapidamente pelo repositório de contas com alguns métodos que foram criados aqui. Esse repositório já foi utilizado lá na aula de ArrayList, eu disponibilizei esse código para vocês e ao final dessa aula vocês vão ver o link para este código que eu estou mostrando agora, certo? Então, qualquer dúvida em relação ao código, vocês podem consultar o código diretamente no link que eu disponibilizo na descrição do vídeo e no conteúdo do Google Classroom. O método adicionar conta na minha implementação aqui somente permite adicionar uma conta cujo número não exista no repositório. Então eu simplesmente recebo uma conta C. Lembram da relação de herança aqui? Significa que esse método ele pode receber tanto uma conta quanto uma
quanto uma conta, quanto uma poupança, quanto uma conta especial. Olha o relacionamento de herança entre as três classes. Ou seja, qualquer instância de conta ou subtipo dela, poupança e conta especial, podem ser passados para esse método. Então, faço um teste aqui nesse métodozinho. Pego o parâmetro, pego o número dele, verifico se ele é diferente de nulo, pego o número dele, faço um for em todos os objetos do meu repositório. Vejo que esse cara aqui armazena uma array list de contas, certo? Eu faço uma verificação dentro de todos os objetos e se eu encontrar algum objeto cujo número é igual, eu não adiciono. Se não existe, ou seja, se eu não encontro ninguém com número igual, aí sim eu adiciono, certo? Por isso que o resultado aqui fica falso se eu não adicionar ninguém. Se eu adicionar alguém, o resultado passa a ser true. Eu já tinha mostrado essa implementação em outro vídeo. No método remover conta, remove a conta baseado no número dela. Então, tanto poupanças quanto contas especiais, quanto contas, tem um número como um identificador. E eu vou remover esse carinha daqui do meu repositório. Beleza? Aqui eu tenho o método toString, que simplesmente retorna uma concatenação de contas. Tá? Precisaria eu, uma pergunta agora, precisaria eu alterar esse repositório de contas se eu passo uma instância de poupança ou de conta especial? Vamos testar para ver o que danado acontece aqui. Vamos abrir aqui uma conta teste e nessa conta teste eu vou instanciar um repositório de contas, repositório de contas, recebe new repositório de contas. E eu vou colocar uma capacidade inicial desse cara de 100. Lembrem-se, capacidade não é tamanho, tá? Capacidade é só uma pré-alocação de memória. Será que eu consigo criar conta C recebe new conta sem problema? A gente já fez isso várias vezes. Conta C recebe um número e um saldo. Então, vou colocar aqui uma conta com um determinado número e um outro saldo. Mas será que agora eu consigo instanciar não conta, mas poupança? A gente já viu que é possível fazer isso. Só que a poupança só recebe o número como parâmetro. Eu vou inicializar esse cara aqui com um número diferente. E eu também consigo fazer aqui, ó, conta CE recebe new conta especial. E a conta especial a gente vai mostrar a implementação dela já já, mas ela é bem parecida com a poupança, ela tem o mesmo extends conta e ela recebe um número como parâmetro, inicializando aí o seu saldo com um determinado valor. Será que eu consigo fazer repositório de contas.add tanto C eu adiciono, quanto CE de conta especial, quanto P, que é uma poupança. Independente se eu representei isso aqui como uma poupança P ou uma conta P. Independente se eu representei isso como uma conta especial CE ou somente conta. Certo? Estou fazendo uso de polimorfismo no repositório, ou seja, eu não preciso alterar nada no repositório. O repositório ele já existe, o código eu já mostrei em outro vídeo, inclusive. Eu só passei agora para a gente ver, para a gente fazer uma breve revisão. Como é que a gente define, então, uma classe conta especial? E aí sim entram alguns outros detalhes sobre polimorfismo. A classe conta especial ela apresenta um comportamento um pouco diferente da classe conta. Vejam que a classe conta especial tem um atributo a mais, e esse atributo representa um limite. O limite não é nada mais do que até onde você pode ter um saldo negativo. O que é que vai acontecer aqui? Para a implementação da classe conta especial, eu vou ter um método do tipo aumentar limite, que eu vou aumentar um determinado valor no limite, this.limit aumenta. Eu vou ter o getLimit só para retornar. E o método debitar, vejam que o método debitar tem uma palavrinha aqui, ó, é uma annotation, na verdade, chamada de @override. @override faz o seguinte, força com que este método tenha exatamente a mesma assinatura do método da classe mãe, do método da classe conta. Observa aqui a assinatura do método debitar. Ó. A assinatura pública e void debitar, que recebe como parâmetro um double valor.
Lá na classe conta especial, o public void debitar também recebe como parâmetro um double valor. Ou seja, se eu criar uma conta especial e mandar debitar, o método a ser invocado vai ser da classe mais específica, da classe de mais baixo nível. No nosso caso aqui está no mais baixo nível da hierarquia, conta especial. Ela é mais específica, conta é mais genérica. Certo? E o que é que eu faço no método debitar? Nada mais do que, se o valor for menor, o valor a ser debitado for menor do que o saldo mais o limite, então digamos que você tem um determinado saldo negativo, mas o limite ainda está cobrindo, eu ainda assim faço aquele débito. Diferente da classe conta, eu não faria um débito se o saldo for maior ou igual que o valor. Eu não executo esse débito, porque eu não permito o valor do saldo sendo negativo, não sendo ela uma conta especial. Então, o que é que acontece aqui? Isso aqui força, esse @variety força com que o método debitar tenha exatamente a mesma assinatura, porque esse cara é uma sobrescrita. Eu estou sobrescrevendo o comportamento da classe conta. Então, se eu chegar aqui e apagar esse cara, eu posso até alterar essa assinatura. Digamos que eu coloque aqui um long valor e não daria nenhum problema. Mas se eu vier aqui adicionar um @variety, olha o que acontece, errinho de compilação, porque o @variety força com que eu esteja executando uma sobrescrita, eu tenho que exatamente copiar a mesma assinatura. Vamos ver o errinho aqui que ele aparece para mim, ó, o método deve implementar a mesma assinatura do supertipo. Então esse cara aqui deveria ser um double valor. Se a gente fizer um pequeno código aqui de execução, veja, conta recebe new conta especial. A minha conta especial eu posso creditar 500 e debitar 550. Por quê? No momento que eu inicializo a conta especial, eu já tenho um limite inicial como sendo de 100. Certo? Significa que essa continha aqui ela pode ter um saldo negativo até 100. Se eu credito 500 e debito 550, não tem problema. Aqui eu vou aumentar o limite. Por que que o método não poderia ser chamado dessa forma? Porque conta está definido como tipo conta. E a classe conta não tem o método aumentar limite, somente a classe conta especial. Então eu preciso forçar um cast aqui, certo? Eu preciso adaptar esse meu objeto para dizer, ó, coloca para mim um cast, transforma esse objeto em uma conta especial, adapta esse objeto, melhor dizendo, em uma conta especial e aí sim invoca o aumentar limite. Conta debitar 75. Veja que eu estou passando o limite. Agora 500, debitei 550, aumentei o limite de 100. Ou seja, eu tenho um limite de 200 e eu estou com um saldo negativo de 125. Calcular juros. O método calcular juros nada mais faz do que debitar mais valores dependendo dos juros, da taxinha de juros que você tiver acordado com o banco. Um detalhe, para calcular os juros eu preciso usar o valor absoluto, que eu não posso debitar um valor negativo, um débito de um valor negativo acaba virando um crédito. Então, calculei juros, imprimi o saldo. Se eu criar uma nova conta aqui sem o uso de polimorfismo, estou criando uma conta C recebe new conta, mandar imprimir c.getClass, contae.getClass, eu vou ter a impressão desses carinhas aqui, ó, exatamente como a gente tinha pensado. O primeiro tipo c.getClass é do tipo conta. E o segundo tipo, contae.getClass, é do tipo conta especial. Ok? Observem que o saldo está um pouquinho alterado, simplesmente porque eu calculei juros, certo? Eu debitei mais um valor como o cálculo de juros da minha conta especial. Certo assim? Então, voltando para o nosso roteiro, a gente mostrou a definição de um repositório de contas com supertipo conta, e observe que eu não mudei nenhum código no repositório de contas. A gente fez a definição da classe conta especial utilizando o conceito de sobrescrita. E é bem importante lembrar que como é que vai acontecer o débito de um determinado valor. O débito de um determinado valor numa conta deste tipo vai acontecer em que classe? Observem, conta recebe new conta especial. O tipo da variável é do tipo conta, mas ela foi instanciada como tipo conta especial. Quando eu chamar esse método debitar aqui, o método debitar ser invocado vai ser de conta ou vai ser de conta especial?
Através de um conceito chamado de ligação dinâmica, em inglês chamado de Dynamic Binding, o método debitado a ser invocado vai ser o método da classe para o qual o objeto foi instanciado. Então, o objeto é do tipo conta especial. Ele vai procurar a classe mais específica e chamar o método debitar da classe conta especial. Ou seja, o método debitar a ser executado é este aqui, não o método debitar da classe mãe. Certo? Por fim, e não menos importante, a gente precisa falar da classe Object. A classe Object ela é muito importante quando a gente está falando de herança, e é por isso que muitas vezes a gente está vendo métodos como esse que eu acabei de utilizar aqui, chamado de getClass. Que danada é getClass? De onde ele veio? O que é que significa isso? Toda vez que eu defino uma classe, ela automaticamente herda de Object. Então, a classe conta, por exemplo, aqui não está herdando de ninguém, mas na verdade ela faz isso aqui. Java esconde esse pedacinho de código para a gente. Toda e qualquer classe herda automaticamente de Object. Se você... E você não precisa escrever isso, tá? No momento, se você herda de Object, automaticamente você vai ganhar os métodos públicos de Object dentro da sua classe. E é por isso que eu consigo, dentro de qualquer método aqui, eu consigo fazer this ponto e aparecem para mim métodos como getClass, como hashcode, como notify, como clone. Todos esses métodos, toString, wait, notify all, como eu tinha falado, todos esses métodos eles vêm da classe Object. A classe Object tem um construtor padrão, por isso que toda vez que você cria um construtor qualquer, automaticamente isso aqui vai ser inserido, e eu invoco o construtor da classe Object de forma padrão. E a classe conta não precisa deixar explícito isso. Então, toda vez que a gente cria um método, uma classe qualquer, automaticamente ela herda de Object. Se você tem uma classe conta especial que herda de conta, e conta é do tipo Object, automaticamente conta especial também é Object. E o que é que acontece com o método equals? Vocês lembram que a gente já mostrou uma implementação do método equals? O método equals ele pode ser implementado agora usando o conceito do @override. Porque, se vocês já notaram, equals já existe na classe Object e a assinatura padrão do método equals espera que você passe como parâmetro um objeto genérico. Ou seja, se eu chegar aqui e tentar comparar contas, chegar aqui, conta C1, inicializar aqui, por exemplo, um local date LC. Vou colocar algo bem diferente aqui, tá? Local date.now. Estou inicializando um local date. Eu poderia comparar c1.equals lc. Será que eu poderia comparar? Sim, poderia. Sem problema. Por quê? O método equals espera que você passe como parâmetro qualquer coisa. Se esse cara aqui é um object, eu posso passar um object ou qualquer instância de uma classe filha dela. E qualquer classe em Java é filha de object. É possível comparar uma conta com uma data? Não faz sentido. Simplesmente esse cara retorna falso. Certo? Ele retornaria falso para você. Então, para a gente lembrar, o método equals agora precisa testar se esse objeto for uma instância da classe, aí sim eu executo a comparação. Se nem for uma instância da classe, eu ignoro. Ou seja, essa chamada aqui, c1.equals localDate, simplesmente retornaria falso. Eu não entro no if. E esse cara retorna falso para mim. Como eu sei que esse cara agora é uma instância de conta dentro do if, o cast é seguro. Aqui eu estou fazendo um cast. Adapte para mim o objeto de tal forma que esse objeto se comporte agora como uma conta, porque eu sei que ele é uma instância de conta. Parâmetro é o nomezinho da variável local. E aí sim eu faço as comparações. Se o parâmetro.getNumero for diferente de nulo, se o parâmetro.getNumero.equals também, ó, se getNumero é um string, compara com this.getNumero. E se parâmetro.getSaldo igual, posso comparar com igual, porque isso é um tipo primitivo, for igual a this.getSaldo, aí sim, resultado recebe true. Beleza? Essa é uma implementação padrão, a implementação padrão que vocês podem ver, a gente não está considerando se esses
atributos são nulos entre si, ou seja, se o número é nulo e o dis.getNúmero também for nulo, eles em tese poderiam retornar um equals verdadeiro, mas eu não estou considerando isso nesse cenário, tá? Então lembrem-se, a implementação padrão do método equals, usando o @override aqui, força com que você receba um object, não mais o que a gente fez antes, passando uma conta C. Passando uma conta C e removendo aqui o override, ele não reclama, certo? Não tem problema de fazer isso. Mas a assinatura padrão do método equals força com que você passe aqui um object, um parâmetro, permitindo com que esse teste seja possível. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. O código que eu estou apresentando nesta aula, eu vou deixar disponível tanto na descrição do vídeo quanto no Google Classroom. Espero que vocês tenham acompanhado até agora. E se houve alguma dúvida, ficamos aí à disposição para conversar com vocês em qualquer situação. Essa aula vai servir como uma certa base para a gente implementar os nossos exercícios. E por acaso, eu também vou mostrar já uma pequena implementação do repositório de contas com alguns métodos diferentes. Beleza? Valeu! Para quem está me acompanhando, deixa um like nesse vídeo. Até mais!